Mel, aqui, Mel. Mel, vem pra aqui, Mel. Hoje queria falar sobre uma coisa que eu tenho pensado bastante e, e dizer. Hoje queria falar sobre uma coisa que eu tenho pensado bastante, que eu tenho vindo já a estudar há algum tempo e que o investimento tem me ajudado a melhorar, que é a preferência temporal. E eu se pergunta, né, o que é preferência temporal, Fred? Quando nós pensamos em tempo, quando nós pensamos em prazeres, quando nós pensamos em presente e futuro, o ser humano tem uma. Eu tô olhando porque a Mel, vem pra aqui, vem. Ela tá sem vir passear ela tá sem coleira, tá uma rua ali. Então vamos lá. O ser humano, se nós formos pensar a nível animal, nós somos seres que buscam prazeres imediatos, sabe? Nós criamos a geladeira para isso, porque é mais fácil você abrir a geladeira, pegar a comida do que ir caçar. Então, toda a nossa construção e a nossa evolução, nós criamos sistemas, mecanismos, ferramentas para trazer coisas de forma mais imediata. Só que hoje o mundo está tão imediato que acho que as relações, as conquistas, as empresas, o capital, a família, isso tudo está sendo influenciado por essa visão imediata, por essa preferência temporal baixa. E aí eu digo para você que o investimento me ajudou nisso, não só pelos livros que eu li, por conta do investimento que me ajudaram a melhorar essa preferência temporal, mas também o fato de entender que eu abdicar certas coisas do presente vão me trazer retornos maiores no futuro. E eu falo de investimento, mas eu consigo ver essa visão em tudo na vida, sabe? Você, para ter uma relação bem sucedida, seja de amizade, ou amorosa, ou familiar, tem que ter uma abdicação de prazeres teus momentâneos para dedicar para essa pessoa, para essa relação. Sabe, para você construir uma casa, para você comprar um carro, a não ser que você faça por crédito, mas já vamos falar sobre isso, você precisa juntar capital, você precisa planear mentalmente, no papel, o teu nível financeiro, as tuas escolhas. Então é preciso ter um planeamento temporal. E aí que entra essa preferência temporal. Porque hoje nós somos incentivados a consumir no momento, a ter tudo agora, a não abdicar de alguma situação do presente, sabendo que no futuro vamos colher coisas melhores. Isso é incentivado não só pela sociedade, não só pela taxa de juros, não só pelo crédito. Acho que a nossa sociedade toda está indo para um lugar de preferência temporal baixa. E isso, se nós vamos ver ao longo da história, as nações que mais tiveram sucesso, que mais tiveram riqueza, a época da Gold Era, a época de ouro, era quando as pessoas poupavam mais do que gastavam. Sabe? Porque quando você poupa, você pensa melhor aonde você vai investir o teu dinheiro. Você não está agindo por impulsos, você não está agindo por influência de marketing, por influência de influencers que te fazem e te vendem. Meu, meu. A nossa sociedade hoje, ela toda incentiva você a consumir no imediato, a ter agora. E caso você não tenha no imediato, o que você faz? Você vai recorrer a crédito. Aí depois você entra num ciclo infinito de ter agora e não ter dinheiro para pagar. E quando você não tem dinheiro para pagar, você se endivida. Quando, tá aqui é maluca. E quando você se endivida, você entra num ciclo de nunca poupar e vai sempre usar aquele mecanismo de crédito para conseguir uma coisa que você não precisa exatamente. Porque você está sendo influenciado pela mídia e pela publicidade. Então, o fato de eu começar a investir, quando eu comecei a investir, comecei a ler Nick Szabo, comecei a entender a economia austríaca, foi quando eu realmente entendi praxeologia e... Sai daqui, meu. E preferência temporal, eu sempre fui uma pessoa meio controlada nas minhas finanças e nas minhas escolhas, sabe? A minha preferência temporal enquanto ser humano, mesmo sem estudo, conhecimento, eu sempre entendi que
coisas grandes levam tempo, sabe? Relações duradouras levam sacrifício, levam tempo. Mas depois que eu comecei a investir, eu comecei a olhar para isso de uma forma mais lógica e mais fácil. Que os termos vieram, os conceitos vieram. Então, investir te ajuda nesse sentido. Ele te dá uma visão e não só a visão, mas a recompensa. Porque o ser humano ele é movido por recompensa, sabe? É movido por motivações e por recompensas. Mas se você não tem motivação de poupar, você não vai poupar. Se não existe uma recompensa social, uma recompensa monetária, uma recompensa a nível de status para poupar, você não vai poupar. Então, legal hoje é quem compra roupa toda hora, quem troca de roupa toda hora. Legal hoje é quem tem um carrão. Legal hoje é quem viaja muito. Só que são coisas efêmeras e coisas que para você ter, tendo em conta a inflação hoje, tendo o custo de vida hoje, é uma coisa que a maior parte das pessoas, para conseguir isso, é preciso se endividar. Então as pessoas elas não conseguem perceber que, não, eu vou durante 5 anos, 10 anos juntar dinheiro e investir, mesmo que eu vou ser tirado do sarro, mesmo que as pessoas não vão concordar com o meu estilo de vida, mesmo vendo meus amigos todos viajando, se endividando e tendo um carro, uma prestação de carro que custa 500, 600 euros por mês, mas tem um carro. A pessoa nada é dela, tudo é do banco. Tudo que ela ganha é para pagar crédito, para ter bens, para incentivar a perspectiva positiva de outras pessoas que não te dão nada. Então, a preferência temporal, juntamente com o crédito fácil, juntamente com a vontade e a publicidade que gera na pessoa um desejo de ter e não abdicar disso, leva nós hoje em dia a não conseguir aguentar nada. A não aguentar uma dor, a não aguentar um sofrimento, a não ver uma falha numa relação, a não ver vantagem em aguentar, se esforçar e investir. Então o que eu quero dizer aqui, para concluir esse devaneio maluco aqui, é que investir te ajuda nisso, porque o investir, ele te dá o primeiro gostinho de entender que abdicar de prazeres momentâneos vai te trazer retornos positivos. De como eu estava falando, nós somos movidos a resultados, motivações e resultados, são resultados. Então se eu pego um cartão de crédito, faço uma dívida e compro um carro, o teu cérebro entende que aquilo é positivo. Mesmo que o downside, o lado negativo, é você ficar com um crédito durante 15, 20 anos, pagando, sendo escravo do banco, mas você vai ter status, você vai ter a mulher, você vai ter o orgulho do teu pai, não, comprou um carro, mas o carro não é teu. Você vai ficar preso nesse investimento. É um ativo que não vai te... É um ativo, é um passivo, ele não vai te gerar um ativo. Só que toda informação que você recebe do mundo é que isso é positivo. Só que não é positivo a longo prazo. A não ser que você tenha uma estrutura, que você consiga bancar esse crédito. Crédito para quem tem dinheiro é diferente. Mas eu tô falando caso você trabalhe, caso você tenha um sonho, caso você tenha ambições e você tenha um dinheirinho que está entrando. Não se endivide por uma preferência temporal pequena do mundo. Não se endivide, não entre em dívidas, em escolhas apenas para agradar os outros. Sabe, tente ver um mundo, você tem uma vida de longo prazo, você vai viver com sorte 90 anos. Então pense a longo prazo. Sabe, o carro ele vai te dar uma coisa momentânea, a viagem é importante, vai te trazer conhecimentos, mas é o que eu costumo dizer, é importante ser profundo, mas também viver no raso, porque senão depois você entra em paranoias. O que eu estou tentando passar aqui é que tente olhar para as coisas com uma preferência temporal maior. Sabe, beba, saia, gaste dinheiro é para essas coisas mesmo. Mas tente entender que a tua vida não acaba amanhã, que tem um tempo ainda. E não caia nesse papinho de, não, temos que viver tudo agora porque amanhã não sabemos. Nós sabemos sim. Você vai estar vivo amanhã, com sorte, você vai ter que comer amanhã, você vai ter que investir amanhã, você vai ter uma família, você vai ter que ter estrutura. Então não se endivide. Não caia nesse papo dessa sociedade que te vende uma vida fácil, que não, compre tudo, tenha tudo o que você quer, não abdique de nada, tudo é fácil. Não é fácil. Coisas boas demoram tempo, coisas difíceis demoram tempo, coisas estruturadas levam tempo. Então, mais uma vez, o investimento me trouxe isso, porque a partir do momento que eu entendi, decidi que não, eu vou abdicar do presente para colher algo no futuro. E quando eu comecei a colher isso no futuro, isso me deu um clique, isso mudou a forma como eu vejo as coisas. Porque, como eu falei,
você toca aqui, você vê que aqui a gente não toca mais. Se você faz um crédito, compra, recebe opiniões positivas e visões positivas do mundo e menininhas, ou no teu caso, se for mulher, homens, ou uma visão interessante, você vai continuar fazendo isso para receber aquele estímulo de curto prazo e você vai viver nesse estímulo, nesse loop infinito de estímulos de curto prazo para sempre. Só que estímulos de longo prazo, digo para você, eles te trazem sensações muito mais interessantes. A nível de segurança, a nível de felicidade. Feliz é uma coisa que você está, você não é para sempre. Mas certas atitudes que você toma te trazem segurança durante mais tempo. E essa segurança vai fazer você te dar a possibilidade de escolher aonde que você vai buscar a tua felicidade. Então não caia no papo líquido de que tudo é fácil, de que prazeres momentâneos não têm que ser negligenciados ou pausados. Experiência própria. Eu quando eu decidi comecei a investir, deu um gelo na barriga, mas eu continuei. Eu sabia que se eu plantasse aquela semente eu ia colher frutos. E a partir do momento que você colhe o primeiro fruto, você entende, muda a chave na cabeça. Você entende que dedicar, que atrasar, que pensar e plantar vai gerar frutos no futuro. Sabe, é a mesma metáfora que eu uso, é que nem uma planta. Você para colher uma maçã, não é só comprar a semente, você tem que regar ela, você tem que colocar intensidade nela, você tem que estudar, você tem que cuidar. Na vida tudo é igual. Nada surge do nada. Então, é só para deixar aqui esse termo, preferência temporal, sabe? Eu até escrevi aqui uns nomes que é importante se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso. O Ludovic von Mises e o Hayek da escola austríaca falam muito disso. Irving Fisher e também Nick Szabo. São nomes e livros interessantes se você quiser começar um pouco sobre isso. Mas investir. Investir seja em você, seja monetariamente. Investir é o ato de entender que você tem que abdicar do presente para colher no futuro. Ok? Então, segue aqui ouroboros.pt. Vou começar a trazer mais um pouco desses pensamentos, desses vlogzinhos assim. E vou agora pegar a coleirinha ali e pegar a maluca para ela não fugir mais. Beleza? Vida longa, gente!